104,5 FM, falando aos corações. É um prazer poder estar com todos vocês e nesse momento poder ouvir esse Deus maravilhoso falar aos nossos corações, falar conosco. E Deus tem sempre o desejo de falar conosco, de compartilhar o amor dele com todos nós. Às vezes somos nós que não queremos muito ouvir a voz desse Deus. Eu queria hoje trazer para vocês um ensinamento dentro de uma história para você que sempre nos acompanha aqui na Cadeia da Fé. Eu queria contar essa história e tirarmos um ensinamento, um aprendizado dela. A nossa história hoje tem o título A Viagem da Humildade. Conta-se que a humildade resolveu fazer uma viagem para abençoar o povo que vivia uma terra distante e muito pobre. Não havia entre aquela gente ninguém abençoado. O povo vivia na mais completa miséria, sem rei e sem rainha. O caminho para aquela cidade era bastante longo e árduo, cheio de pedras, e ainda por cima havia um rio muito caudaloso para atravessar. Por isso, a humildade procurou um barco para transportá-la. O primeiro barco que encontrou era bonito e grande. Não ficava a dever aos mais famosos iates, dos quais se tem notícia, e que navegam, como se costuma dizer, pelos 7 mares. Tinha imensas velas, suas ferragens eram cobertas de ouro e a madeira do seu casco era a mais nobre que havia. Assim que a humildade lhe pediu ajuda, o barco se dispôs a colaborar. Porém, o pagamento que exigiu foi altíssimo. Queria que a humildade lhe desse glória e admiração por sua beleza e força. Ela não tinha como pagar o preço desejado por aquele barco e, assim, outro passageiro o alugou e partiu com ele em viagem. A humildade então achou outra embarcação. Era também muito bela, pronta para cruzar aquelas águas, pois tinha um motor de grande potência. Queria, porém, um pagamento em ouro e prata, cujo valor era incontável. Enquanto a humildade se espantava com o preço, outro passageiro apressado lançou sobre o seu convés um baú cheio de ouro e lá se foram a navegar pelas águas. O terceiro barco que a humildade encontrou não era lá tão formoso quanto o primeiro, nem tinha a força do segundo. Entretanto, quando soube da importância de sua missão, transformar a vida dos miseráveis, o barquinho começou a se mover e, todo alegre, levou-a para outra margem do rio, vencendo a distância e a força da correnteza. Do outro lado, o povo esperava a chegada da humildade para abençoá-lo. Quando os barcos chegaram, a maioria correu para o primeiro, atraída por sua beleza. O passageiro que encontraram lá, no entanto, era o orgulho. E quem o recebeu acabou amaldiçoado. Outro grande grupo correu para o segundo barco, atraído pelo barulho daquele motor forte e pelo ouro que reluzia no seu convés. O passageiro que estava lá, triste de desilusão, era o amor ao dinheiro. E assim, quem para lá correu se tornou ainda mais miserável. Somente algumas poucas pessoas viram no terceiro barquinho algo mais forte que a beleza do primeiro e a força do segundo. Correram ao seu encontro e, que maravilha, encontraram a humildade e se tornaram muito felizes. Foram todos honrados.
A maior virtude ensinada pelas Sagradas Escrituras é a humildade. Ela sempre precede a honra. O Senhor Jesus nos garantiu que aquele que se humilha a si mesmo herdará o reino de Deus e será exaltado. Israel esperou vários reis e ainda espera o Messias. O Senhor Jesus, nosso Salvador, veio montado em um jumentinho. Ele era o rei que oferecia a outra face aos inimigos, atendia aos pobres, comia com os pecadores e não lutou pela glória deste mundo. Os judeus esperavam um rei que lutasse contra o domínio romano e lhes devolvesse a glória dos tempos de Davi. Por isso, não o aceitaram. O Senhor Jesus é a humildade. Nós, cristãos, somos os barquinhos. Se o levarmos, as pessoas que sofrem serão ricamente abençoadas. Povo de Deus, nós queremos com esta história fazer você pensar e refletir. Quantas são as pessoas que andam em busca de riquezas e glória deste mundo, esquecendo-se que o dono do ouro e da prata veio a este mundo e se apresentou, como dissemos na história, montado em um jumentinho. Que o rei deste universo, no dia em que nasceu, não houve festa, não houve fogos, ninguém sequer sabia que ele estava nascendo em uma manjedoura, cercado de animais, pois nenhum local para nascer ele teve. Na verdade, povo de Deus, o nascimento do Senhor Jesus hoje nos corações tem sido mais ou menos parecido. As pessoas estão abrindo os seus corações para aqueles que têm condições, que têm dinheiro, que têm fama, que podem lhes oferecer alguma coisa. Mas ninguém oferece o seu coração para um rei humilde, para um rei que não vem com tanta pompa, que nasce numa manjedoura, num estábulo, em meio aos animais. Eu fico imaginando e gostaria que você pensasse junto comigo que o Criador do universo, ele não fez questão de vir, ele não nasceu como nasceu o filho do príncipe que nasceu há alguns meses atrás, em que todos os jornais esperavam o nascimento. Um simples príncipe da segunda linhagem, que nem se sabe se algum dia vai chegar a ser rei de um país. E todos esperavam o nascimento dele. Agora, o nascimento do nosso Senhor Jesus não foi noticiado, ninguém sabia, nasceu entre os animais. Olha, o Senhor Jesus deseja hoje nascer no seu coração. Ele não está procurando riquezas nem glórias, ele não está procurando aplausos, ele só está procurando pessoas com o coração quebrantado, com um coração sincero. Não importa se você está sofrendo, desesperado, não importa se você é pobre, não importa se você é rico, desde que você abra o seu coração e deixe esse rei nascer, esse rei entrar. Aí sim, com certeza, ele vai te abençoar rica e abundantemente. Nós falamos aqui de 3 pontos importantes e eu gostaria de citá-los. O primeiro passageiro que entrou no barco bonito, cheio de pompa,
era o orgulho. Quantas pessoas nesse mundo são orgulhosas, são cheias de si mesmas, são pessoas arrogantes, pessoas que não têm a capacidade de aprender nem com os próprios erros, porque são muito autossuficientes. Você sabe que eu costumo ensinar na igreja, algumas pessoas dizem, se Deus é tão bom, por que que ele inventou ou criou o diabo? Na verdade, Deus não criou o diabo. O pai de Satanás foi o orgulho. Se existe alguém que criou o diabo, foi o orgulho. Lúcifer, ele se achava tão perfeito, tão belo, tão autossuficiente, que ele, em um determinado momento, ele achou que ele era maior, melhor, e que era ele que deveria ser Deus. E ele chega a afirmar: subirei acima das estrelas e serei semelhante ao Altíssimo. Então, foi nascendo dentro de Lúcifer a chama do orgulho, e essa chama foi crescendo até que consumiu ele completamente, transformando-o em Satanás, fazendo com que ele se tornasse o que nós conhecemos hoje por diabo. Não foi Deus quem o criou. E essa chama nasce no coração das pessoas orgulhosas, pessoas rebeldes, pessoas sem humildade, que são incapazes de obedecer, incapazes de se submeter. Por isso nós hoje encontramos um evangelho tão dividido, tão fracionado nesse mundo que nós vivemos, um evangelho tão complicado, porque está cheio de pessoas orgulhosas, arrogantes, pessoas que se acham senhoras de toda a situação e que, movida de um sentimento do pai do diabo, do pai de Satanás, que é o orgulho, se sentem no direito de serem senhores de alguma coisa. Por isso nós temos hoje em dia tantos ministérios abertos por aí afora. É claro que existem muitas igrejas sérias, mas tem outras tantas, me perdoem dizer, que nascem em meio ao orgulho, a não querer se submeter, a não querer obedecer. Com isso eu me lembro do rei Saul, que quando Deus o escolhe, o Senhor o escolhe, ele não era nada nem ninguém. Mas depois que ele se torna rei, ele começa a achar que ele é o tal. E ele não aceita, ele não quer mais obedecer a Deus. E a Bíblia diz que o Senhor se arrepende de havê-lo constituído rei sobre Israel. Meu Deus, eu fico me perguntando quantas pessoas Deus tem se arrependido de ter feito alguma coisa na vida delas ou de ter abençoado determinadas pessoas. Então, não deixe esse sentimento invadir o seu coração. Não vá atrás do barco belo, do barco imponente, porque o rei vem montado em jumentinho. O segundo barco, forte, potente, em que o passageiro do amor ao dinheiro estava nele, representa aquelas pessoas que, infelizmente, acham que tudo nessa vida é voltado ou se resume em você ter. Você tem que ter uma conta bancária gorda, você tem que ter um belo carro, você tem que ter uma bela casa, e que nós chegamos a ter a impressão em determinados momentos que você ser abençoado por Deus, que você ser de Deus, é você ter tudo isso. E dá-se a impressão que se alguém em uma determinada igreja
não tem uma bela casa, um belo carro, uma bela conta bancária, então essa pessoa não é de Deus. E eu fico imaginando o povo de Deus, queridos, a quem eu amo tanto. Será que o grau de espiritualidade ou de comunhão com Deus é medido por quanto eu tenho na minha conta bancária? Será que eu sou de Deus porque eu tenho um carro do ano e uma casa muito linda? Se eu não tenho isso, é porque Deus não está comigo? Olha, quero dizer para todos vocês, para todos, que para Deus importa muito mais o que você é do que o que você tem. Porque nada, absolutamente nada, eu posso oferecer a esse Deus. Tudo Ele já tem. A única coisa que Ele me pede, é: filho meu, dai-me o teu coração. E quando um coração está apegado às coisas materiais, às coisas deste mundo, dificilmente você vai presentear o Senhor com o seu coração. E nisto eu me lembro de um rapaz muito religioso que foi ter com o Senhor e pergunta: Senhor, o que eu faço para herdar a vida eterna? E o Senhor então fala dos mandamentos e ele com muita propriedade diz: eu faço tudo isso. E o Senhor diz mais uma coisa, uma única coisa te falta. Poxa, para quem já obedece os 10 mandamentos, uma única coisa tá mole. O que é, Senhor? Vende os teus bens e dá aos pobres. E diz a Bíblia que aquele rapaz sai de cabeça baixa, triste, porque ele não esperava ouvir essa palavra, porque o coração dele era apegado aos bens que ele possuía. Queridos, não tenha ou não entre, não vá atrás do passageiro desse segundo barco. Ame a Deus acima de todas as coisas, que eu te garanto que não vai te faltar nada. Como disse o salmista: nunca vi um justo desamparado, nem sua descendência a mendigar o pão. Por último, povo de Deus, você só vai encontrar o Senhor Jesus com um coração quebrantado, sincero e verdadeiro. Você pode ter certeza, aonde você estiver, seja em um barraco, numa cela de um presídio, seja num hospital, que seja na casa mais bela, na mansão mais linda desse estado, não fique achando que você vai encontrá-lo porque a mansão é a mais bela. Mas você vai encontrá-lo se você, de todo o teu coração, buscá-lo e dizer: Senhor, eu sou pobre, cego, nu e miserável. A minha maior riqueza é o Senhor. Eu preciso do Senhor. Vem, Senhor, e entra no meu coração. Você pode ter certeza, você que está me ouvindo em um presídio, ainda que as barras estejam te prendendo, teu espírito vai ser liberto. Se você estiver em um hospital, doente, mesmo que seja em estado terminal, esse rei entrará em seu coração e você será curado, liberto, mesmo que os médicos digam que o mal da sua vida não tem cura. Se nada está dando certo para você, deixe o Rei, o Senhor, entrar no seu coração nesta madrugada. E você pode ter certeza, a
tua vida vai mudar, vai ser diferente. Por favor, ouça bem o exemplo de Saul que eu dei, para nós finalizarmos. Você sabe qual foi o final desse rei arrogante e orgulhoso? O suicídio. Esse camarada se suicidou. E nós sabemos que o suicídio é um voo sem escala para o inferno. Um camarada que tinha tudo para dar certo. Foi um dos maiores símbolos de fracasso espiritual da Bíblia. Agora, existe alguém que tinha tudo para ser ou para dar errado. Mas esse alguém, ele dá uma demonstração de que quando se deixa Jesus entrar no coração, a vida da pessoa muda. E os valores dela mudam também. A Bíblia fala sobre Zaqueu, ladrão, enganador, cobrador de impostos, e que ninguém gostava dele. Mas em um dia que ele tem um encontro com o Senhor Jesus, ele disse: eu resolvo dar agora metade dos meus bens. Se eu algum dia roubei alguém, vou restituir 4 vezes mais. E o Senhor diz: hoje houve salvação nesta casa. Naquele instante ele reconheceu que a maior riqueza que ele podia ter era Jesus Cristo. Essa é a maior riqueza. E eu quero findar dizendo para você o que disse o Senhor Jesus para Marta quando ela veio pedir ao Senhor que mandasse a sua irmã lhe ajudar. E naquele instante, o Senhor Jesus olha bem para Marta e diz assim: Marta, Marta, você está muito inquieta. Você anda preocupada com muita coisa. Uma única coisa só é necessária. Uma única coisa é necessária. Maria escolheu a melhor parte. E essa nunca nem ninguém vai tirar dela. Escolha a melhor parte nessa noite. Escolha a melhor parte. Deixe a humildade entrar no seu coração. Deixe a humildade ancorar no porto do seu coração. Você pode ter certeza, a sua vida vai mudar nesta noite, porque ela está navegando pelas águas e essa noite vai ancorar nos corações, nas casas que abrirem os seus corações e deixarem ela chegar. E até que esse programa termine, você pode ter certeza, algo grande e maravilhoso vai acontecer na sua vida. Que Deus nos abençoe. Não
chamar para cantar comigo essa linda canção o meu irmão Moisés Cleiton. É um prazer para mim. O vento balançou meu barco em alto mar, o medo me cercou e quis me afogar. Mas então eu clamei ao filho de Davi, e ele me escutou, por isso estou aqui. O vento ele acalmou, o medo defendeu, quando ele ordenou, o mal me venceu. Não temo mais o mar, pois firme está minha fé, no meu batismo está Jesus de Nazaré. Se o medo me cercar, ou se o vento soprar, seu nome eu clamarei, ele me guardará. Não temo Oh, aleluia! A palavra do Senhor diz: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Se o vento soprar contra a tua vida, clame o nome de Jesus e ele te socorrerá. pois firme está Jesus de Nazaré. Se o medo me cercar, seu nome eu clamarei, ele me socorrerá. Igreja Família de Deus, onde milagres acontecem.